Diz assim a Bíblia, 10, verso 2. Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, chorei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, que passassem a 3 semanas inteiras. Olha bem para mim, 3 coisas ele fez. Ele não comeu carne, ele não bebeu vinho, ele não se ungiu. Então ele tirou um alimento, ele tirou uma bebida e ele tirou um hábito. 3 coisas ele fez. O que a gente faz aqui? Durante 21 dias, nós fizemos 120 dias. Você fez 5 vezes mais do que Daniel. Olha só. Quando Daniel fez tudo isso, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à porta do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu contemplando esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não retive a força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu os meus pés, e me colocou sobre os joelhos, e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta sobre os teus pés, porque eis que sou o enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, Lourdes, que você aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 13, é que o príncipe da Pérsia, é que houve uma resistência, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Meu Deus querido, fala conosco nessa noite linda. Pai, que emoção ver o povo voltando para a tua casa. Que lindo é ver isso acontecendo. E que bom é ter você na live, aí na sua casa, no conforto da sua casa. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Assente-se. Terminou de assentar? Dá uma linda salva de palmas. Hoje nós encerramos um ciclo aqui, 120 dias. Há 120 dias, nós fizemos 4 etapas de propósito para rompimento. Lendo a leitura do livro, um livro que nós lemos. Primeira fase, oração, leitura da palavra, jejum. Segunda fase, tiramos um alimento, uma bebida, acrescentamos um hábito saudável. Terceira fase, momentos de oração em 3 períodos. 3 períodos de orações. Quarta fase e última, oração em 3 períodos, leitura da palavra, a leitura do livro, o jejum, exercer a gratidão e criar uma sementeira. E hoje termina. 120 dias para um grande rompimento. Quantos conseguiram isso? Foram abençoados? Fomos muito abençoados com isso. Foi muito bom. O livro ajudou muito, porque cada dia tinha uma palavra, uma vitamina de fé. E se eu disser para você que os propósitos, que quando nós dobramos os joelhos e pedimos a Deus, nesta hora já é liberada a palavra de vitória sobre a sua vida, você acredita? Você sabe, meus irmãos, tem gente que olha você hoje, olha a situação hoje e fala assim: nossa, as coisas na vida daquela pessoa é muito rápida. Como eles conseguem fazer tão rápido as coisas? Mas as pessoas não conhecem a tua história. Às vezes o de repente na sua vida é 30 anos.
Às vezes o de repente é erros e acertos de passado. Às vezes o de repente na minha vida foram 120 dias de busca. Daniel foi 21. Nós estamos em 120. O de repente na vida do paralítico foi 38 anos. De repente o Senhor falou: levante e anda. De repente aqueles leprosos foram purificados por Jesus, só de encontrar ele pelo caminho. Mas quanto tempo de lepra? Quanto tempo de dificuldade? Então as pessoas olham para você e elas podem notar em você algo que parece que é tudo fácil, mas não. É que existe um preparo para isso. Existe uma situação que foi criada para isso. Existe um caminho que foi feito para isso. Mas se eu disser para você que quando nós estamos na presença de Deus, os processos de Deus na nossa vida, eles aceleram. Hoje o mundo é muito rápido, irmão. Hoje o mundo é muito rápido. Dia desse eu recebi um telefonema do pai da Fernanda. Cadê a Fernanda? Seu pai, Fernanda. Pastor Fábio ligou para mim. Oi, está tudo bem com você? Uma que o pastor fala, não fala oi para mim. Nós homens falamos bom dia, boa noite. Oi, não fala, não, tem coisa estranha aqui. Oi, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, né? Demorei para responder para o Fábio. Mas daqui a pouco eu liguei para ele e falei assim: Fábio, está tudo bem com você? Ele falou: você está ligando porque eu mandei um WhatsApp para você? Eu falei assim: é. Isso era 2 horas da tarde. Ah, Toninho, clonaram o meu celular. Eu falei: vai pedir dinheiro para você. Eu falei assim: mas é isso que eu queria então. Ficamos até 6 horas da tarde trocando mensagem, irmão. Mandando extrato de depósito para ele. E a pessoa lá falava assim: nossa, mas o dinheiro não chegou. Eu falei assim: mas como que não chegou, você está aí? Quando deu 6 horas ele parou. Ele falou: mas não, se você fazer um Pix, chega na hora na minha conta. Eu falei: então tá bom, então passa o número do teu Pix. Aí ele passou, aí eu liguei, eu falava com ele. Ele não respondia em voz, ele só escrevia. Eu falei: amigão, Fabião, como que eu vou passar um Pix para você, Fábio, que está em outro nome? Não, é que eu comprei uma coisa, você vai pagar para a pessoa. Eu falei assim: Fábio. Aí eu fui deixando chegar. Chegou 5 horas da tarde, algumas coisas não acontecem mais. O TED não passa mais, era a TED que ele pedia. Aí não passa mais. Aí ele falou assim: faz um Pix, você quer 1.390, o meu limite é 800. Ele falou: então faz 800. Eu falei: não, mas se eu fizer 800, você não paga a sua conta. Então ficou uma confusão, irmão. Eu enrolei o golpista a tarde inteira. Nós ficamos 4 horas conversando. Aí ele desistiu. Porque as coisas hoje são instantâneas, sim ou não? São rápidas. Tem lanche. Uma das pizzarias mais famosas do mundo, ela ficou famosa porque ela dizia assim: se você não receber a pizza em 30 minutos, você não paga. Rápido. E o mundo ficou rápido. Tem muita gente aqui sem paciência. Porque você está acostumado com uma internet rápida, está acostumado com baixar arquivo muito rápido, e se você recebe alguma coisa, e aquele negocinho fica virando, por 10 segundos e não baixa, você fala assim: ô Brasil. Você fala mal do país para quê, filho? Porque não baixa um download do seu celular, porque cada 10 segundos, é porque a gente acostumou com a rapidez das coisas. Tem fast food, comida rápida, as coisas tudo rápida. Você acha que Deus ia ficar no tempo da marcha lenta? Você acha que Deus ia ficar no tempo do videogame? No Atari? Será que Deus ia ficar no tempo do Orkut? Tem gente que nem sabe o que é Orkut. Você acha que Deus ia ficar naquele tempo das coisas remotas? Não! Deus é atualizado. As coisas de Deus são atualizadíssimas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Online é a internet falando junto na mesma hora. Mas online, em tempo real, é Deus. Deus é em tempo real.
As coisas de Deus também, elas correm, elas aceleram conforme o mundo acelera. E eu quero dizer para você, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas estamos vivendo tempos maravilhosos de milagre de Deus. E eu quero profetizar na sua vida, é tempo de milagre acelerado na sua casa. Quem crê, levanta a sua mão. Fala comigo assim: na minha vida, o milagre vai ser acelerado. Vai. Vou provar para você. Jesus na festa de Caná da Galileia, João. Está lá Jesus. De repente, a mãe de Jesus passa e fala assim, Maria passa e fala assim, filho, está terminando o vinho da festa. Jesus fica tranquilo. Ele é carinhoso com a sua mãe, mas ele não tem atitude ainda. E vinho significa alegria. E vinho, falta de vinho numa festa é vergonha. E normalmente passa o melhor vinho para depois trazer o vinho ruim. Aí Jéssica e Rafael, Jesus está lá. Uma parreira de uva leva 3 anos para começar a produzir. Quanto tempo leva uma parreira de uva? Aí você vai lá, colhe a uva. Pode procurar na internet, você vai encontrar. Colhe a uva, leva num lugar chamado lagar, lugar úmido, pisa aquela uva, e você vai ter os processos artesanais e tem os processos industrializados. Você pisa aquela uva, aí você extrai o suco da uva, você fermenta aquela uva, deixa ela fermentar. Aquele fermento vai ter no teor alcoólico. Aí você pega aquela uva coada, que foi uva um dia, agora é suco. Você envasa ela, engarrafa ela e deixa ela descansar por um tempo. E aí, quanto mais tempo ela ficar envelhecida e descansada no lugar úmido, melhor é o vinho que vai tomar. Ó, o senhor entende tudo de vinho, eu vendo taça, irmão. Mas olha bem para mim. Aí, leva quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Na casa da minha mãe e do meu pai, sempre tinha um garrafãozinho de um vinho chamado sangue de boi. Quem lembra do sangue de boi? Minha mãe gostava de umas cachaçadas assim. Sempre tinha o sangue de boi. Mas o sangue de boi é um vinho industrializado. Mas se você for ali, em alguns lugares de vinícola, tem vinhos que são enterrados. E aí aqueles vinhos são caros. Porque são vinhos bons, muito bom para quem gosta. E olha bem para mim, não precisa ficar com água na boca não, irmão. Ah, aqui, essa aqui está... Daqui a pouco vai ficar bêbado aqui em cima, hein? Aí olha bem para mim, irmãos. Olha bem para mim. Presta atenção. Um vinho bom, uma parreira de uva, ela pode fazer até um vinho bom, mas é impossível uma parreira boa de uva produzir um mau vinho. Uma parreira boa só produz vinho bom. Aí Jesus está lá. Está lá. Aí nós estamos precisando de um milagre acelerado, precisa do processo acelerado, precisa que a coisa aconteça para ontem. Aí ele se levanta. Eu queria estar naquela festa. Aí ele se levanta, chama os serviçais discretamente, falando assim, vem cá um pouquinho. Tem 6 talhas ali, 6 talhas que cada uma delas cabe algumas mutretas de 60 litros cada uma. Encha de água, encha d'água. Encheram de água, Johnny. Aí ele falou para os donos do serviço, para os garçons, vai servir para o povo. E os garçons foram servir para o povo. Era só gente assim, Um falava assim, aonde será que comprou? O outro falava assim, mas que vinho bom. Meu Deus. O mestre de sala vai lá e fala para o pai do noivo assim, todo mundo serve um vinho ruim, depois você guardou o melhor para o último, por quê? Nem ele sabia de onde tinha vindo. Nem ele sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? A mão de Deus se manifestou naquele momento. Jesus salvou aquele casamento.
especialidade dele, salvar casamento, e transformou a água em vinho. 3 anos, pisado, prensado, engarrafado, fermentado, não precisou nada disso, foi só Deus colocar a mão e a coisa aconteceu. Olha bem para mim, você está no lugar da manifestação de Deus agora, e eu vou provar para você. 2 Pedro capítulo 3 verso 8, o Senhor é o Deus do tempo. Olha o que diz a Bíblia: há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer. Não é para esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus faz em um dia, para 1000 e 1000 em um. Ele é o Senhor do tempo e de toda a criação. Existe uma coisa chamada 2 tipos de contagem de tempo. Primeira contagem de tempo, cromos, é o relógio. São 7 horas e 39 minutos. Ele não vai parar. Daqui a pouco é 7h40, daqui a pouco é 7h50, contado por segundos e minutos e hora. E completa 24, volta e dá um dia. E completa 365, dá um ano. Isso é o cromos. Para todo mundo passa. Não adianta, passa. Chega a nossa idade, chega a nossa vez. Passa fazendo, passa não fazendo. Mas existe outra coisa chamada, Bruno, Kairos. O que é o Kairos, Fernando? Kairos é o tempo de contagem do céu. É o tempo de Deus. É o tempo que Deus conta. Me deram um relógio aqui de presente. Compraram numa casa de antiguidade e colocaram as sementes aqui. O endro, o cominho, o trigo, o centeio e a cevada. Eu quero profetizar na sua vida. Olha o que vai acontecer com você. Presta atenção. Deus vai acelerar o processo na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso. Deus vai acelerar o processo de milagre na sua vida. Creia nisso. Quer ver mais? Porque esse lugar é poderoso. O salmista escreve no Salmo 84, no versículo 10. Ele diz assim: porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Hoje aqui você está levando bênção para 1000 dias. Eu recebo para minha vida isso. Quer ver mais? Que eu posso falar para você, provando na Bíblia? Isaías 66, 8. Livro do profeta Isaías 66, 8. Diz assim, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu uma coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma vez? Pois Sião, antes que viesse as dores, deu à luz a seus filhos. 9, diz assim a Bíblia: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, eu que faço nascer e eu que fecho a madre? Diz o Senhor. O que quer dizer isso? Isso foi profetizado 700 anos antes de Jesus. 700 mais 2000 que estamos aqui, 2700 anos antes. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele escreve e diz assim, Vera, ele fala assim: pode uma nação nascer num dia? Eu farei nascer uma nação em um dia. De quem que ele falava? De Israel. De quem que ele falava? Do povo judeu. Porque o povo judeu enfrentou vários domínios. O povo judeu enfrentou o Egito, o assírio, os medos e persas, os gregos, os romanos, e eles foram espalhados por toda a terra. Lembra que Jesus disse: eu vou espalhar vocês por toda a terra. E eles foram. Só que aí começa a voltar um, começa a voltar outro. Quando eles chegam lá na Palestina, no lugar que eles moram, naquele lugar do Oriente Médio, está ocupado. Por quem? Pelos primos, pelos filhos de Abraão com Agar. E agora então a nação de Israel precisa conquistar o seu território de volta. Eles precisam ser reconhecidos como nação. Eles precisam voltar a ter pátria e ter identidade. Uma pessoa sem identidade não é ninguém. E aí, 14 de maio, presta atenção, 1948, a ONU reúne-se contra tudo e contra todos e fala assim: vamos votar se Israel deve ser nação
ou não. E um brasileiro deu o voto que não tinha como mais virar o jogo. E disse: Israel volta a ser nação. Arrumaram um pedacinho de terra para eles ali, por isso que eles brigam. Eles estão defendendo direitos de paz, herança. Um irmão fala que é a terra dele, outro irmão fala que é a terra dele, por isso que a confusão lá nunca acaba. E Israel então tomou conta daquele pedaço de terra. A capital, Jerusalém, já foi devolvida a eles. E uma nação, depois de quase depois de quase 2.700 anos, volta a ser nação. Olha o de repente de Deus aí. Quando essa palavra foi dita em Isaías, a ordem já foi dada, mas vem resistência, gente. Você está sofrendo resistência? Não tem resistência todo dia na nossa vida? Quem aqui sofre resistência? Quem aqui, quando você vai pensar em fazer alguma coisa, vem pancada, tem problema, tem dificuldade, tem coisas que acontecem do nada? Todo mundo, irmãos. Não é privilégio de um e de outro. Existem dificuldades, sim. Tem gente que fala assim: eu vou montar um circo. Monta o circo. Tem dificuldade no circo. Eu vou pôr um carrinho de pipoca aqui na frente. A caderneta de fiado vai crescer. Eu vou fazer isso. Tem dor de cabeça. As coisas acontecem. Só que a gente tem que aprender a administrar as coisas. Nós temos a bênção de Deus para administrar a situação. Nós temos um empurrãozinho do céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pasme você, eles foram instituídos em nação 14 de maio de 48. No dia 15 de maio de 48, um dia depois, os primos deles ali, os irmãos deles ali, os árabes, não gostaram que eles foram nação e formou uma guerra contra eles. Já no primeiro dia de nação, eles arrumaram uma confusão. Só que eles estão lá, subsistindo, vencendo, estabelecidos, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Há processo acelerado de milagre na minha e na sua vida. Vou contar uma historinha para vocês e já vou terminando. Isso aconteceu faz 80 anos. 1930, eu estava lendo um livro esses dias e conta uma história de um empresário em começo de carreira, que ele tinha que chegar na casa dele, ele ia a pé 2.700 metros, quase 3 quilômetros para chegar na casa dele. Aí um dia ele estava muito apressado, saiu tarde do serviço para chegar na casa. Ele falou assim: vou cortar pelo cemitério. Você cortaria pelo meio do cemitério? Quem não cortaria? Quem é que fala? Eu não corto de jeito nenhum. Levanta a mão. De jeito nenhum. Vai que aquele dia dá ruim, né? Aí Fernando, ele cortou pelo meio do cemitério. Cortou. Aí ele falou assim: poxa, descobri um caminho 800 metros a menos. Vou fazer sempre esse caminho. Ele começou a ter o hábito de passar pelo meio do cemitério e ir para a casa dele. Uma noite, Coppola abriu uma cova. Sabe aquelas covas fundas, de gaveta? E ele não viu. Isso é fato, é fato. Ele caiu dentro da cova. Aí ele tentou sair no escuro, não conseguiu. Aí ele falou: vou deitar aqui na cova. Amanhã cedo a turma acorda, a turma chega, põe uma escada e eu saio. Eu fico imaginando a pastora Lourdes numa dessa. Eu fico imaginando o Felipe numa dessa. Nem entrava ali. Fico imaginando o Cosmo numa dessa. O Brunão. Aí na cova lá, ele falou assim: eu vou dormir. E dormiu dentro da cova, irmão. Não tem o que fazer. Mas a desgraça nunca vem sozinha. Naquela noite, um bêbado quis passar pelo meio do cemitério. E lá vem o bêbado, todo cambaleando, e cai dentro da cova. Da mesma cova. Faz um baita de um barulho, ele acorda. A hora que ele acordou, ele falou assim: nossa, tem gente aqui dentro. E o bêbado está tentando sair. E o bêbado não viu ele. Aí ele fala assim, ó, ele levanta a mão e fica imaginando o Lê, medroso do jeito que é.
Ele estende a mão, coloca a mão no tornozelo do bêbado assim. E fala: amigão, o amigo, daqui você não sai não. Daqui você não sai não. Pode esquecer. Irmão, foi o que o bêbado precisava. Virou no giraia, deu um pulo, saiu do barranco, saiu correndo perna para quem tem. Olha bem para mim. Era o empurrão que o bêbado precisava. O nosso empurrão, receba isso. Receba, porque é para a sua vida. É para mim, é para a nossa história. O nosso empurrão não vem dentro da cova. O nosso empurrão vem lá de cima. Deus resolveu pôr a mão na sua vida. Quem crê vai dando graças a Deus. A banda toma o seu lugar aqui. O nosso empurrão não vem de baixo não. O nosso empurrão vem de cima. É das mãos do Todo-Poderoso. Deus resolve pôr a mão na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus onde você está? É o processo acelerado de milagre na nossa casa. Um pastor comprou um terreno. Quem é o pastor? Edno Melo, autor do livro dos 120 dias. Um beijo, meu querido. Comprou um terreno. E o terreno tinha uma árvore centenária. E ele precisava derrubar a árvore. E todo mundo sabe que cidade grande, para derrubar uma árvore é uma dificuldade muito grande. E precisava derrubar a árvore. Porque aquela árvore, ela estava atrapalhando o crescimento da igreja. A igreja ia ser construída no terreno que tinha árvore. Venderam até mais barato, ele não sabia por causa disso. Agora vamos construir. E quem consegue a liberação para a árvore? Ela aqui em Campinas. E vai atrás da vigilância sanitária. Vai atrás do meio ambiente. Vai atrás de tantas situações e ninguém libera a árvore. Então ele colocou a igreja em jejum e oração. Vamos orar. Vamos jejuar. Porque Deus vai fazer um milagre. E nós vamos conseguir. Deus vai tocar no coração lá do chefe. Beleza, vamos conseguir. E nada. Alguém falou assim: pastor, isso vai levar uns 5 anos. E ele colocou a igreja em oração. A minha resposta está ao passo de uma oração, Roberto. A sua resposta está ao próximo de um joelho dobrado diante de um Deus poderoso. A igreja orou 3 semanas. De manhã e à noite. De manhã, tarde e noite. Oração: Deus, abençoa. Fechou o tempo de chuva. Na noite deu um raio. Caiu um relâmpago. Isso aconteceu, Campinas aqui. Um raio tão forte, um relâmpago tão forte, caiu do céu. Já sabe o que aconteceu? Só deu na árvore. Jogou a árvore no chão. O que levaria 3, 4 anos para acontecer, Deus resolveu com um raio. Não matou ninguém, não machucou ninguém, não prejudicou ninguém. A prefeitura teve que ir lá arrancar a árvore, carregar a árvore. Nem gastar para limpar eles precisaram. Deixa Deus trabalhar. Coloca diante dele. É o Senhor que opera um milagre na sua e na minha vida. É Deus quem faz.